Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. As principais notícias do Poder Legislativo de Balneário Camboriú e tudo que envolve a cidade. Você acompanha agora no Câmara Informa. Está no ar o Jornal Câmara Informa, a segunda edição desta quarta-feira, 11 de dezembro. Boa tarde para você que nos acompanha aqui pela 101,5 FM Rádio Câmara BC. Muito boa tarde para você, Drica Santos. Boa tarde, Aderbal Machado, aos nossos ouvintes que estão em sintonia com a nossa programação. Obrigada pela audiência, pela companhia. Seguimos juntos até às 6:30 da noite. Vamos aos destaques dessa edição. Câmara aprova um projeto na sessão realizada na tarde de ontem e hoje 7 propostas estão na pauta da reunião ordinária do Legislativo Municipal. E tem baile amanhã na Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú para celebrar as atividades realizadas neste ano de 2024. Os detalhes daqui a pouco. A abertura oficial do Natal Encanto é transferida para hoje em Itajaí devido ao mau tempo. O desfile e a entrega das chaves da cidade para o Papai Noel, anjos cantores e atrações da Rua Coberta integram a programação. Na retrospectiva do dia do Câmara Informa, vamos rever uma reportagem especial e uma entrevista em estúdio que nos faz refletir sobre autismo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Câmara Informa, segunda edição, que já está no ar. E abrimos essa edição destacando que hoje, 11 de dezembro, é Dia Nacional das APAES. Fundada em 1954, a instituição é referência no apoio a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, promovendo sua inclusão social, educacional e também o desenvolvimento de suas potencialidades. Com o compromisso de garantir os direitos dessas pessoas, as APAES atuam em diversas áreas, como saúde, educação e assistência social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Esse dia é uma oportunidade para refletirmos sobre a importância do trabalho dessas instituições e reforçarmos o respeito à diversidade e a luta pela igualdade de oportunidade para todos. Vamos saber agora o que é destaque no Legislativo da cidade. Rádio Câmara BC, a serviço da comunidade. Plenário aprovou o projeto do Poder Executivo na sessão realizada na tarde de ontem. É a proposição que denomina como Dr. Luiz Alberto Cavalcante a edificação da Procuradoria-Geral do município de Balneário Camboriú. O projeto segue para a sanção do prefeito. Já outros 2 projetos que estavam na pauta, também de autoria do Poder Executivo, foram retirados devido à falta de pareceres de comissões legislativas. A reunião ordinária aconteceu excepcionalmente às 5 da tarde de ontem, em função da realização da sessão solene para a entrega de títulos de cidadão honorários de Balneário Camboriú. O vídeo da sessão ordinária e também da sessão solene podem ser conferidos na íntegra no canal do YouTube pelo endereço eletrônico @CâmaraBC. E hoje tem sessão ordinária. 7 projetos estão na pauta da reunião. São eles: projeto do vereador Vitor Forte do PL, que vai estar em primeira discussão, e acrescenta dispositivo a uma lei municipal que dispõe sobre o controle e proteção de populações animais, bem como a prevenção de zoonoses no município. Os demais projetos na pauta de hoje que vão estar em votação são: a proposta do vereador Marcelo Achuti, do MDB, que dispõe sobre a determinação de horário para montagem e desmontagem de estruturas de shows e outros eventos que sejam efetuados em locais públicos e privados no município. O projeto do Poder Executivo, que denomina como Álvaro Silva o Parque Linear do Rio Camboriú, do município de Balneário Camboriú. Também tem o projeto do vereador André Meirinho, do Progressistas, que institui medidas de transparência em relação às informações sobre a infraestrutura, limpeza e manutenção do sistema de drenagem pluvial da cidade. Além da proposta do vereador Omar Tomali, do União Brasil, que institui o Festival Balnearte em Balneário Camboriú e o inclui no calendário oficial do município. Do mesmo autor, projeto que institui o Festival Terral da Canção Gaúcha em Balneário Camboriú
e inclui no calendário oficial da cidade. Igualmente de autoria do vereador Omar Tamali, a proposta que altera artigo de lei que institui a Semana Farroupilha em Balneário Camboriú e inclui no calendário oficial do município. A sessão acontece logo mais a partir das 6h30 da tarde, aqui na sequência do Câmara Informa, segunda edição, e pode ser acompanhada aqui pela 101,5 FM. É só você continuar ligado para acompanhar em tempo real a transmissão da sessão ou ainda pelas plataformas digitais no @CâmaraBC. Agora vamos aos destaques dos gabinetes. O doutor Luiz Carlos Dias, referência internacional no campo da química medicinal, recebeu o título de cidadão benemérito de Balneário Camboriú na noite desta última segunda-feira, dia 9, em sessão solene na Câmara de Vereadores. A proposta, apresentada pelo vereador Eduardo Zanata, do PT, reconhece a importância das contribuições científicas e sociais de Luiz Carlos Dias para Balneário Camboriú e o mundo. Durante o seu pronunciamento, Luiz Carlos Dias falou sobre os desafios em ser cientista no Brasil. Ele nasceu no dia 31 de julho de 1964, em Balneário Camboriú. Formado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e também com doutorado em Ciências Químicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Além de pós-doutorado pela Universidade de Harvard, Luiz Carlos dedica a sua vida à pesquisa científica e à educação. Atualmente, ele atua como professor titular na Unicamp. E essa matéria você pode conferir na íntegra no site do Legislativo na aba Matérias dos Gabinetes. Utilidade pública. A Prefeitura de Balneário Camboriú abriu na última segunda-feira processo seletivo para a contratação de agentes de combate às endemias. A iniciativa tem como objetivo reforçar temporariamente as ações de enfrentamento à dengue, além de formar um cadastro reserva para possíveis ampliações na equipe, caso os índices da doença aumentem. O repórter Luiz Antônio Tecal traz agora mais detalhes sobre o edital. As inscrições podem ser feitas até 16 de dezembro, exclusivamente de forma online, pela plataforma OneDoc, disponível no site oficial da Prefeitura. Os candidatos devem ter ensino médio completo e enviar corretamente toda a documentação exigida. O cargo exige dedicação de 40 horas semanais e oferece remuneração de R$ 2.824. Não tem número de vagas definido, porque o processo está focado na formação de cadastro reserva. De acordo com o edital, a seleção será baseada na experiência profissional dos candidatos, com pontuação atribuída pelo tempo de atuação comprovada na área de combate às endemias. O processo seletivo terá vigência inicial de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 ou até a duração de um eventual decreto de emergência pública. Os resultados preliminares serão divulgados em 8 de janeiro de 2025 no site da Prefeitura, com possibilidade de recursos até o dia 9. O resultado final será publicado em 13 de janeiro. Os profissionais contratados terão como atribuições principais a execução de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, além de ações de promoção da saúde, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para os interessados que não têm acesso à internet ou enfrentarem dificuldades no processo de inscrição, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento oferecerá suporte presencial em sua sede. Da Rádio Câmara BC, Luiz Antônio Tecal. E agora um aviso para o público 60+ da cidade. Tem baile amanhã na Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú para celebrar as atividades realizadas neste ano de 2024. Os detalhes quem conta é a Mari Junks. 2024 está quase chegando ao fim. E as atividades realizadas pela Secretaria da Pessoa Idosa também param neste ano em Balneário Camboriú e retornam somente em 2025. Para celebrar o fim das atividades que são oferecidas aos idosos da cidade, a Secretaria realiza amanhã, quinta-feira, às 14h, um baile para o público 60+. O evento tem entrada gratuita e deverá reunir cerca de 300 pessoas. Em clima de muita música gaúcha, o Baile Mateada já faz parte das atividades que são oferecidas durante o ano para os idosos na Secretaria. E além do tradicional baile gaúcho,
O encontro vai contar com a apresentação de dança da oficina de ritmos e exposição de artesanato da oficina de crochê e tricô, oferecidas regularmente no local. Então, se você faz parte do público 60+, e quer se divertir, todos os caminhos levam até a secretaria, que fica na rua 1822, número 614, no centro da cidade. É importante reforçar ainda que o órgão municipal oferece, de segunda a sexta-feira, diversas atividades periódicas à população idosa da cidade, entre elas oficinas e aulas e atendimentos individuais voltados ao bem-estar integral dos idosos. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. Informação. O Câmara Informa, ao longo de 2024, se destacou por abordar temas de grande relevância social por meio de reportagens especiais e entrevistas temáticas que aproximam os cidadãos de pautas fundamentais. Um dos destaques foi a cobertura do Abril Azul, mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, em que se promoveu uma reflexão profunda sobre os desafios, direitos e conquistas das pessoas com autismo e suas famílias. Esses conteúdos foram elaborados pela nossa equipe com o objetivo de sensibilizar a sociedade, informar sobre os desafios enfrentados por pessoas com autismo e suas famílias e destacar iniciativas voltadas à inclusão e aos direitos dessas pessoas. Essa retrospectiva reforça o compromisso do Câmara Informa em promover um jornalismo responsável, dando voz a temas que transformam a sociedade e fortalecem a luta por um futuro mais inclusivo e igualitário. É a retrospectiva do Câmara Informa que você confere agora. Entrevista. Estamos no Abril Azul, que é um mês de conscientização sobre o autismo. Para falarmos mais sobre essa condição, o Câmara Informa recebe hoje a neuropediatra Andriele Fonseca, que é especialista no assunto. Seja muito bem-vinda, doutora Andriele, aos microfones da Rádio Câmara. Doutora, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de convidá-la a conhecer a história de vida do jovem escritor autista aqui de Balneário Camboriú, o Thor Ginter, que inclusive ele é um fenômeno das redes sociais com mais de 12 mil seguidores. A reportagem que a gente vai conferir é de Mari Junques. Thor tem 19 anos e é autista, ou seja, foi diagnosticado antes dos 3 anos de idade com um transtorno do espectro autista chamado de TEA. E a vida do jovem, que já concluiu o ensino médio, vem se modificando a cada dia. Hoje, Thor é escritor e ilustrador de 4 livros. Também é produtor de animações e faz parte do quadro de funcionários de um parque temático localizado em Balneário Camboriú. Uma rotina que ele se orgulha e tira de letra. Uma verdadeira inspiração para muitos adolescentes. Mas apesar de ser um adulto atuante, Thor também enfrenta algumas dificuldades no dia a dia. Eu sinto que eu sou diferente e, na minha humilde opinião, eu não me importo, pois ninguém é igual. Embora eu seja muito comunicativo e sociável, as minhas maiores dificuldades é que eu falo muito sobre os assuntos que eu gosto, não deixando espaço para os outros falarem, e uma pequena dificuldade para me relacionar com as demais pessoas. Para a mãe de Thor, Cláudia Ginter, aceitar o diagnóstico é o primeiro passo para uma vida mais tranquila, apesar das várias transformações que envolvem os autistas. Quanto mais tempo a gente demora para aceitar, para intervir, para fazer, mais longe ficam a gente identificar as melhoras, né? Os avanços, enfim, os benefícios, os ganhos terapêuticos, por exemplo. Faça o quanto antes a sua rede de apoio, forme a sua rede de apoio. É preciso, né, que a gente tenha um grupo de profissionais que possam intervir junto conosco, família, amigos, escola. Cada um tem um papel diferente, cada um tem um papel extremamente importante. Quando um deixa de existir, existe uma falha nesse lugar e é difícil que outro cumpra, né? Então, cada um tem um papel importante. Apesar de toda e qualquer limitação que o autismo traz para aqueles diagnosticados com o transtorno, Thor não deixa de sonhar. Os meus maiores objetivos na vida é, como eu posso falar, deixar um grande marco na história. Segundo, que um de meus livros
filho um filminho para as telas. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Jun. Olha, para você que sintonizou agora a Rádio Câmara, nós estamos aqui em estúdio com a doutora Adriele Fonseca, que é neuropediatra, e o tema da nossa entrevista de hoje é sobre o mês de conscientização sobre o autismo. Doutora, a gente acabou de conhecer a história de protagonismo do Thor, não é mesmo? Que tem a criatividade e a inteligência bastante aguçadas, né? A pergunta é, qual é o nível de QI de uma pessoa com autismo? O QI, o coeficiente de inteligência, é algo bem variável. E muitas vezes as pessoas acham que o autismo é igual à deficiência cognitiva e deficiência intelectual. E, na maioria das vezes, as crianças autistas não têm compartimento desse QI. Mas esse QI é variável, ele pode ser tanto inferior ou quanto superior ao normal, né? Que são as crianças que têm altas habilidades. Nem todos autistas têm altas habilidades e nem todo autista tem declínio cognitivo. A gente precisa saber disso. Agora, quais são os sinais de alerta do autismo em crianças? Como identificar? Então, um dos principais sinais de alerta é o atraso da aquisição da linguagem, da fala propriamente dita, mas também da linguagem não verbal. Por exemplo, a criança que não aponta quando ela quer algo, ela usa a mão dos pais como ferramenta para apontar o que gostaria, o que quer. É uma criança que muitas vezes não tem interesse em brincar com outras crianças. Alguma criança que tem comportamentos repetitivos, às vezes é um brincar estereotipado, como enfileirar um brinquedo, ou empilhar, ou rodar a rodinha dos carrinhos. Então, a gente precisa ficar alerta a sintomas que envolvem tanto a comunicação verbal e não verbal, quanto os comportamentos, né? Comportamentos que a gente espera que a criança busque outro humano, faça contato ocular com outro humano. Então, geralmente, quando há falhas nesses comportamentos, a gente tem esse sinal de alerta. E uma coisa que cabe considerar também, que é um grande sinal de alerta, é quando a criança ela começa a se desenvolver, ganhar as habilidades e, de repente, ela perde habilidades. Então, a regressão do desenvolvimento é um grande sinal de alarme também. Agora, em que fase da vida da criança a gente já começa a observar estes sinais? A gente já começa a observar esses sinais após um ano de vida, né? Porque com um ano de vida, a gente espera que a criança adquira as primeiras palavrinhas. 5 palavras em média, a criança com um ano já tem condições de falar. E, de repente, essa criança que não tem a aquisição dessas palavras, essa criança com 18 meses, a gente já consegue dar o diagnóstico. Mas tem crianças que os sinais podem ser ainda mais precoces. Tem crianças que os sinais podem ser encontrados no primeiro ano de vida. É aquele bebê irritado, que não dorme, que não faz um contato ocular com a mãe na hora que está mamando. Ou aquela criança que tem pouca imitação, que não dá aqueles gestos convencionais, como abanar para dar tchau, soltar beijo. Com 9 meses, a criança já tem esse gesto. Com 1 ano, ela já deve ter esse gesto. E quando você falha nessa comunicação não verbal, isso já é um sinal de alarme importante ali do primeiro ano de vida também. Bom, com relação a isso, percebo que muita gente se surpreende em determinado momento e descobre que o filho ou filha é autista. Não, quer dizer, não sabe lá atrás. Em determinado comportamento ele estranha, de repente vai lá, vamos investigar o que é. Tem um vereador que foi assim, ele descobriu depois de um tempo, que ele descobriu, e aí começou a trabalhar em torno disso, a compreender os excessos, a compreender as restrições, aquela coisa toda, e enturmou. É uma filha, me parece, enturmou lá no meio e tá levando. Então, o negócio isso chega a ser surpreendente, determinado. Tem um momento em que a gente pode ou não saber. É porque, assim, a falta do conhecimento de que o autismo é um espectro. Espectro quer dizer que tem uma variabilidade de apresentações, de sinais e sintomas. Não dá para perceber assim. E muitas vezes esses sinais podem ser sutis, principalmente quando a criança tem um cognitivo, uma inteligência preservada. Muitas vezes esses sinais são muito sutis e, realmente, algumas famílias acham que é o jeito da criança, que está dentro do normal. Então, é por isso que esses meses de conscientização é muito importante, para a gente difundir esses sinais, essas características, para que a sociedade fique com esse olhar, né? Para que esse diagnóstico seja feito de forma precoce, porque é importante que a gente identifique precocemente, mesmo que esses sinais sejam sutis, mesmo que esse grau de autismo seja leve, porque os estudos mostram que quanto mais precoce a gente intervém, melhor
é a evolução da criança, a evolução do seu desenvolvimento. Doutora, existe alguma hereditariedade do autismo? Existem estudos que mostram que existe uma taxa alta de hereditariedade, cerca de 80%. Mas a hereditariedade, ou seja, a herança genética, ela depende tanto do código genético, da genética propriamente dita, quanto também de fatores que não são mensuráveis, como, por exemplo, o ambiente, os hábitos de vida. Então, o nome disso é epigenética. Qual é a influência do ambiente nos nossos genes? Isso vem sido muito estudado, epigenética. E hoje já tem estudos mostrando que a epigenética, a forma como esses genes se expressam, ela é herdável também. Então, é herdável, sim, mas herdando tanto a genética propriamente dita, quanto a epigenética. E essa parcelazinha que a gente fala de ambiente, de estilo de vida, é muito importante para a gente, porque se a gente melhorar o estilo de vida, a gente pode, sim, minimizar e reduzir os fatores de risco que tem para causar o autismo. Então, existem vários fatores de risco que nós podemos minimizar através de mudanças do hábito de vida. Olha que interessante. Então, significa que você nasce com o autismo ou você pode adquirir também dependendo dessas condições, desses fatores todos do estilo de vida? Você nasce com uma carga genética vulnerável, com essa predisposição genética. E, sim, vários fatores ao longo dos primeiros anos de vida, que a gente chama os anos ouro, né? O período ouro de desenvolvimento, que é desde o momento da gestação até os 2 primeiros anos de vida, esse momento que o cérebro está em proliferação constante e veloz. É um período muito vulnerável aos fatores ambientais que são controláveis. Então, se a gente reduzir os fatores de associação, a gente com certeza consegue impactar, sim, nesse desenvolvimento. A alimentação interfere? A alimentação é um dos fatores de risco. A má nutrição, por exemplo, da gestante, a deficiência de algumas vitaminas importantes para a proliferação neuronal. Então, é por isso que é importante também um pré-natal muito bem feito, um acompanhamento dessa gestante, para que garanta esse desenvolvimento pleno desse cérebro. Agora, doutora, quais são as opções de tratamento que estão disponíveis para as crianças com autismo? Os tratamentos, eles são abordagens terapêuticas, são as terapias. Essas terapias devem ser individualizadas. Nenhum autista é igual ao outro. Como se trata de um espectro, a gente tem uma variabilidade. Então, um autista precisa ter as suas metas de terapia e o outro vai ter outras necessidades. Então, vai ter autistas que vai precisar de fonoaudiólogo para trabalhar a linguagem. Vai ter autistas que não vão ter atraso da linguagem e não vão precisar dessa terapia. Mas a gente dispõe de terapeutas ocupacionais, psicólogas, psicomotricistas, fisioterapeutas. Então, tudo vai depender do quadro de cada paciente. Para ele conviver com outras crianças, tem uma condição especial? Oi? Para ele conviver com outras crianças, tem uma condição especial com outras pessoas? Não, eu acho que a gente precisa só conscientizar que somos diferentes e que adaptações precisam ser feitas. Mas o que é que a senhora... Uma pessoa conviver com um autista, o que a senhora sugere? Ela precisa de adaptações. Então, é importante entender o indivíduo autista. Então, é preciso entender as suas preferências, as suas dificuldades, as suas limitações, para não expor aquela criança ou aquele indivíduo adulto a situações que desregulam essa criança emocionalmente. Então, a primeira coisa é identificar e entender qual é esse autismo, né? Quais são as características desse autista? Como eu falei, nenhum autista é igual ao outro. Então, a partir do momento que a gente tem o entendimento, a compreensão do outro, a gente consegue lidar com outras pessoas, a gente consegue incluir essas crianças. E é isso que a gente tem que fazer. Não é porque essas crianças são especiais que a gente tem que isolá-las. Pelo contrário, a gente tem que incentivar essa inclusão, incentivar que essas crianças frequentem ambientes sociais normais. Eu ia justamente fazer esse gancho agora, ali perguntando quais são os possíveis desafios que um autista pode enfrentar em termos de aprendizado, de comportamento, de interação social. Essas crianças geralmente têm muitas alterações sensoriais. Então, locais com muitos barulhos, locais com muitos estímulos sonoros ou com muitas pessoas, isso pode dar uma sobrecarga sensorial para essa criança e isso desregular essa criança emocionalmente, né? Ser difícil para essa criança
frequentar alguns lugares. Isso é um grande desafio. Outro grande desafio pode ser na escola. Então, algumas crianças com autismo têm muita dificuldade de manter o foco, a atenção, principalmente quando atividades que exigem um esforço mental. Então, muitas vezes é preciso deixar essa criança sentar à frente, ter um professor que possa auxiliar quando essa criança tem dificuldade de compreender os comandos em sala de aula. Então, existem várias questões assim que podem ser adaptadas para que a gente consiga incluir também as pessoas autistas. Doutora, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, né? E a gente gostaria aqui de saber se existem recursos comunitários ou grupos de apoio que você, como médica, recomenda para as famílias de crianças com autismo. Existem diversos grupos de apoio espalhados pelo Brasil. A AMA é um dos principais grupos, que são a Associação dos Amigos do Autista, e todos os estados têm a sua associação. É importante que essas associações existam para poder informar, apoiar não só as crianças autistas, mas também as famílias que precisam de apoio, precisam se capacitar mesmo de qual a melhor forma de lidar com essas crianças. Então, cada estado, cada cidade tem um centro de referência que promove eventos, palestras. Então, é importante, sim, fazer essa busca. Gostaríamos de agradecer a sua participação hoje no Câmara Informa, segunda edição, compartilhando do seu conhecimento sobre o mundo do autista aqui com a gente. Conversamos com Adriele Fonseca, neuropediatra, e o tema da nossa entrevista foi o mês de conscientização sobre o autismo. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Eu acho que esse é um mês muito importante, oportuno, para que realmente a gente torne essa sociedade inclusiva e empática com essas crianças que podem evoluir muito favoravelmente. Cultura. A abertura oficial do Natal Encanto foi transferida para hoje em Itajaí devido ao mau tempo. O desfile, a entrega das chaves da cidade para o Papai Noel, os anjos cantores e atrações da Rua Coberta integram a programação. A Mari Junques tem os detalhes. Devido à chuva, a abertura oficial do Natal Encanto de Itajaí foi transferida para hoje às 7h30 da noite. O desfile que abre a programação terá saída da lateral da Igreja Imaculada Conceição até o Museu Histórico na Rua Hercílio Luz. Em seguida, por volta das 8h30, o Papai Noel vai receber do vice-prefeito a chave da cidade na janela do Museu Histórico, onde também deverá ocorrer a apresentação dos Anjos Cantores. O desfile conta com 12 alas formadas por mais de 200 artistas, 6 carros alegóricos e 12 bonecos, que darão vida à história A Fábrica do Papai Noel, narrada a partir de cartinhas enviadas por crianças. Grupos de dança de destaque na cidade, além de artistas de circo e teatro, compõem o elenco. E até uma composição musical foi feita especialmente para esta edição do desfile. Já os Anjos Cantores vão interpretar canções natalinas e prometem mais uma vez emocionar o público. Estas apresentações vão envolver um coro infantil de 80 a 100 crianças que vão se apresentar hoje, amanhã e na sexta-feira. Os grupos contam com alunos de canto coral do programa Arte nos Bairros, que moram em localidades diversas do município. Também integra a programação natalina a Rua Coberta na Praça Arno Bauer, com feirinha de artesanato, atrações gastronômicas e musicais, com a apresentação de Luiz e Lucena e banda às 9 da noite de hoje. As atrações do evento seguem até o dia 21 de dezembro, no centro e nos bairros de Itajaí. Mais informações no site da Fundação Cultural ou no Instagram, @Fundação Cultural de Itajaí. Também é importante dizer que nos dias de desfile, o trânsito nas proximidades da Rua Hercílio Luz vai sofrer modificações, ou seja, por volta das 7h30 da noite, na concentração para o início do desfile, no entorno da Igreja Imaculada Conceição, haverá impedimento na circulação de veículos no trecho entre as ruas 15 de Novembro e Hercílio Luz. Já a Avenida Marcos Conder estará com meia pista interditada durante todo o período do desfile e dos Anjos Cantores, entre 7h30 da noite e 9 da noite.
e agentes da Codetran vão estar no local para orientar os condutores. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. Tempo e temperatura. Em Balneário Camboriú, a quinta-feira vai ser de tempo ensolarado e as temperaturas voltam a subir com variação entre 25 a mínima e 32 a máxima. Agora são 6 horas e 31 minutos e a segunda edição do Câmara Informa fica por aqui. Apresentação de Aderbal Machado. Idrica Santos, reportagens de Mari Junques e boletins de Luiz Antônio Tecal. Coordenação Carlos Maganin. Operacional Mauro Haddad e Renato Soares. Realização Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de BC. O Câmara Informa volta amanhã, a partir das 9 da manhã, com Mari Junques e Luiz Antônio Tecal no comando da primeira edição. Boa noite. Boa noite. Acompanhe na sequência a transmissão da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Você ouviu Câmara Informa, o seu jornal diário, na Rádio Câmara ABC. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.